Agora são 6 horas e 30 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Manhã no Ar e eu quero ir direto lá para cima com o RC Cop, Adeilson Albuquerque. Infelizmente, a gente começa o programa de hoje trazendo informações sobre um acidente na Avenida Newton Lins. Adeilson, é isso mesmo? Conta pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia para... Infelizmente, a gente já começa o feriado com esta imagem triste. Vítima fatal, o motociclista acabou morrendo aqui nesta curva da Avenida Professor Newton Lins, no sentido Parque das Laranjeiras. A informação que nós tivemos, informação preliminar, que ele colidiu com outro carro e acabou levando a pior. A gente observa ali aquele ponto branco que a gente observa aqui de cima, exatamente o corpo coberto. Neste momento está jogado ali no lado direito aqui da Avenida Professor Newton Lins, na zona centro-sul da capital do Amazonas. Infelizmente, a gente começa o programa não com uma notícia boa, mas sim o feriado começando com essa morte aqui dentro da capital do Amazonas. Agora há pouco o SAMU estava presente aqui, veio, constatou que realmente a vítima já tinha morrido e aí, consequentemente, acionou o IML. Neste momento, a gente observa duas viaturas da Polícia Militar, chegou agora mais uma, são 13 viaturas. Os profissionais do Manaus Trans também estão no local, já fizeram um desvio para até também deixar um pouco mais livre ali, para daqui a pouco o trabalho do Instituto Médico Legal ser realizado. Mas, infelizmente, Carol Queiroz, a gente começa o programa mais uma vez, já inicia o feriado mostrando esta vítima fatal. O motociclista, informações preliminares de que ele colidiu com o carro e acabou levando a pior nesta curva aqui na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Adeilson, infelizmente a gente começa essa edição do Manhã no Ar nesse feriado com essa triste notícia de um acidente com uma vítima aí, no caso um motociclista na Avenida Newton Lins. Essas são as imagens que você acompanha ao vivo do RC Cop. Agora passa um pouquinho só, 2 minutos das 6h30. Vale lembrar que tem muita gente voltando de festa nesse horário, muita gente aproveitou aí que hoje era feriado para ontem sair, e aí fica a preocupação, né, Adeilson? Olha, as pessoas que estão na rua agora, todo cuidado é pouco, né? A gente traz as imagens agora aí do RC Cop, mostrando também como está o trânsito aí no local, nessa região aí do Parque 10, Parque das Laranjeiras, perto de onde aconteceu esse acidente. Agora, nas primeiras horas da manhã, provavelmente esse acidente aconteceu ainda há pouco, né? Passando agora há pouco de 6h30 da manhã. Essas são as imagens que você acompanha ao vivo do RC Cop. Adeilson, daqui a pouco a gente volta a conversar com você para saber como é que está a situação aí nessa região, ok? Tá bom, a gente vai ficar acompanhando. Nós estamos agora simultaneamente com a Rádio Acrítica FM. E só para a gente recapitular rapidamente, a vítima fatal é um motociclista. Infelizmente, a informação preliminar é que ele colidiu com um carro de passeio, acabou levando a pior. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito aqui na Avenida Professor Newton Lins, no sentido Parque das Laranjeiras. O SAMU chegou aqui há mais ou menos uns 30 minutos, olhou, observou, fez os primeiros contatos com a vítima, constatou que não tinha mais, por exemplo, sinais vitais, e aí foi embora, já acionou o Instituto Médico Legal. Daqui a pouco o IML chega neste ponto. O trânsito, como é feriado, ainda não é tão complicado, mas ali a gente vê que já tem uma pequena lentidão, porque apenas uma faixa das duas aqui da Professor Newton Lins estão sendo utilizadas no sentido Parque das Laranjeiras. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Infelizmente, a gente começa mostrando esta imagem fatal de um motociclista aqui na Professor Newton Lins. Daqui a pouco a gente volta. Carol Queiroz, Adriane Diniz. Tá bom, Adeilson, olha, daqui a pouco eu volto com você para a gente falar sobre o tempo, né, nessa sexta-feira, e também para a gente ver como é que tá a Ceasa, né, nesse feriado, os pontos de saída da cidade nesse feriado.
E ontem você acompanhou durante o Manhã no Ar a retirada de famílias de uma área de preservação ambiental localizada no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Houve confusão durante a retirada das residências. Os moradores dizem que foram pegos de surpresa porque a prefeitura teria assinado em 2013 um termo de ajustamento de conduta. Os moradores teriam que ser indenizados caso precisassem sair do local. Cleide acordou com a polícia na porta de casa. Ela mora na comunidade São José dos Campos, no bairro Novo Aleixo, há 25 anos. Os servidores da Secretaria de Infraestrutura de Manaus retiraram todos os objetos de dentro da casa da moradora. Esse documento que você tem em mãos é uma ordem judicial. Chegou quando? Hoje, ela deu hoje para mim, para a retirada de todas as minhas coisas da minha casa. Então já chegaram com o documento e para realizar a reintegração? Reintegração de posse. A ordem partiu da Vara do Meio Ambiente. O juiz, Adalberto Carim, determinou a desocupação de 6 casas, na mesma situação, depois de um pedido da prefeitura. É que essa área é de preservação ambiental. Essa desocupação em área ambiental, eu concordo que tenha que ser feito. Mas essa casa, na verdade, ela deveria ter repassado um valor que ficou do governo para a minha tia. Não foi feito. Além das 6 residências indicadas no mandado do juiz Adalberto Carim, outras 17 também começaram a ser desocupadas ainda pela manhã. A oficial de justiça foi contestada pelo defensor público. Não, eu vou esperar o bem chegar. Então, por favor, infelizmente, eu vou ter que proceder, eu vou ter que lhe dar ordem de prisão, vou ter que lhe dar voz de prisão. Eu estou lhe pedindo. Se eu estar obstruindo o cumprimento de uma ordem judicial. Eu estou lhe pedindo. Então, vamos chamar o procurador do município. Ótimo, aqui. ótimo. Cadê o doutor Walter? Assim, eu não tenho ordem, a ordem é do procurador-geral. Segundo ele, um termo de ajustamento de conduta foi assinado com a prefeitura e a desocupação não poderia ser feita sem aviso prévio aos moradores. Nós estamos sabendo agora, por informações, de que houve reuniões no Gabinete de Gestão Integrada do município e a Defensoria sequer foi chamada para comparecer. Porque se tivesse sido comparecido nas reuniões, teríamos mostrado que aqui existe um termo de ajustamento de conduta e jamais poderia ter tido reintegrações. Então o procedimento todo que está acontecendo aqui é irregular e eu posso até afirmar, é criminoso. Mesmo com o desentendimento entre o defensor público e a oficial de justiça, a reintegração, segundo ordem do juiz da Vara de Meio Ambiente, doutor Adalberto Carim, é de que continue sendo feita a desocupação dessas casas. E tá aí ela agora, saindo da casa. Parece assim, pior do que não sei nem te dizer o que é. Cleide acordou com a polícia na porta de posse, a Defensoria Pública do Estado contestou a liminar expedida pelo juiz da Vara do Meio Ambiente, que permitiu a desocupação. Ele deu uma coletiva ontem para comentar o caso. O defensor público vai entrar na justiça contra a prefeitura. O defensor público do Estado, Carlos Almeida Filho, vai entrar na justiça contra a prefeitura e pedir que, além de abrigar as famílias, o município indenize quem foi retirado do passeio do Mindu. Por conta dessa situação e da desgraça que já se abateu sobre essas pessoas, a Defensoria Pública vai buscar o quanto antes com que haja medidas de natureza social para as famílias agora, independente da necessidade das próprias indenizações. A desapropriação aconteceu na manhã dessa quinta-feira, em cumprimento a liminar expedida pelo juiz Adalberto Carim. 6 casas foram demolidas para a execução do Promindu, que pretende melhorar o sistema viário e proteger o Igarapé. As famílias alegam que foram informadas da liminar um dia antes da desapropriação e que não houve tempo para sair dos imóveis. Cerca de 3.000 famílias ocupam o passeio do Mindu e, segundo o defensor, estão incluídas em um termo de ajustamento de conduta, firmado em 2013 com a prefeitura. O documento prevê a indenização dos imóveis. Por descumprimento do termo, a Defensoria vai mover uma ação contra o poder público e solicitar a paralisação das obras. Essas pessoas elas não estão sendo retiradas para a preservação do meio ambiente, elas estão sendo retiradas porque lá vai ser construído um corredor viário. Então essas pessoas deveriam, por conta disso e por conta do TAC, ser indenizadas. Ao contrário disso, o município fez a comunicação para a Vara do Meio Ambiente, informando que elas eram invasoras, violando o TAC, solicitando que elas fossem retiradas sem qualquer direito à indenização. Essa atitude faz com que pessoas, agora famílias inteiras, se encontrem ao relento, quando na verdade deveriam estar recebendo as indenizações com que o município se comprometeu por termo de ajustamento de conduta em fazer.
E em nota, a Secretaria de Infraestrutura, responsável pelas obras, respondeu que todo o processo de indenização foi executado, mas não houve acordo. Só então a Prefeitura recorreu à Justiça para solicitar a retirada das famílias e dar continuidade às obras. Ainda segundo a Secretaria, todo esse processo é previsto pelo termo de ajustamento de conduta citado na reportagem. O autor do Conselho Nacional do Ministério Público esteve ontem aqui em Manaus. Ele visitou unidades prisionais da cidade durante todo o dia. No próximo mês, o conselheiro vai apresentar um relatório em Brasília sobre as condições dessas penitenciárias, principalmente a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que está prestes a ser desativada. O primeiro local a ser visitado foi o Centro de Detenção Provisória Feminino. As detentas aproveitaram para manifestar insatisfações, dentre elas o longo tempo em que ficam presas, aguardando as audiências judiciais. Então é importante que haja uma agilidade com esse compromisso. A gente sabe que a justiça brasileira é lenta, está lenta, mas pode mudar. Nós estamos fazendo o concurso público, inclusive nesse domingo iniciaremos o concurso público para o interior e aumentando o número de vagas aqui na capital, para que também tenhamos profissionais para se manifestar de forma mais rápida. Isso passa por recurso e aí nós não podemos ter a crise como desculpa. A crise está aí, realmente tem que ter contenção, mas o bom gestor é aquele que consegue remanejar o que tem para não prejudicar as condições e a qualidade de vida das pessoas. A superlotação que atinge vários presídios no Centro de Detenção Provisório Feminino não é um problema. Aqui ainda é possível encontrar celas vazias, contrariando as estatísticas. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, no Amazonas existem cerca de 9.000 detentos, mas o sistema prisional só tem capacidade para menos de 4.000. E mesmo com essa quantidade de presos, a cadeia pública está prestes a ser desativada. Claro que todas as unidades estão superlotadas, nós temos esse problema no Brasil, não é só no Estado, mas isso não pode ser justificativa para manter a vida da pessoa, que ali é um espaço absolutamente insalubre, desumano. Ali não é local para privados da liberdade. E a gente vai cumprir uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público de 2013 e decisão do CNJ de efetivamente fechar, interditar a vida da pessoa. Isso nós o faremos. O Conselheiro Nacional do Ministério Público avaliou que a visita foi importante e prometeu contribuir para a solução dos problemas. Essa não é uma preocupação de uma ou outra instituição. Aliás, é uma preocupação que tem que ser de todas as instituições que se preocupam com a segurança pública, que se preocupam com a convivência social pacífica e ordenada. Então nós vamos continuar discutindo, vamos levar daqui, vamos produzir relatórios, mas sobretudo vamos produzir diálogo. E bom, agora vamos voltar a falar do caso da jovem Ana Carolina Nascimento, de 18 anos. Ela foi assassinada brutalmente no início do mês e teve parte do corpo jogado em um igarapé no bairro São Raimundo. Ontem a polícia apresentou um dos principais responsáveis pelo crime, o ex-namorado da Ana Carolina. Ele é acusado de atrair a vítima para uma orgia com outros rapazes antes de assassiná-la. Franklin da Silva Conceição, de 20 anos, era namorado de Ana Caroline. Foi quem atraiu a moça para esta casa, onde ela foi morta. A revelação feita pela polícia despertou a revolta da família da jovem. Além de Franklin, a polícia deteve um adolescente. Existem pelo menos 5 suspeitos desse crime que estão foragidos. Um deles é um menor de idade, que seria filho de um traficante conhecido do Novo Aleixo e que hoje está cumprindo pena no sistema prisional. Esse menor de idade teria sido o mandante do crime. Ele teria pedido aos outros rapazes para que dessem facadas em Ana Caroline. O motivo, de acordo com a polícia, é considerado fútil. Base de loló e cocaína, o rapaz, então, o menor, resolveu manter
à força a relação sexual com a Ana Caroline, que retrucou, né, refutou, não quis manter, principalmente porque ela já mantinha um relacionamento com o Frank. E por conta dessa situação, instigou os demais a cometerem essa atrocidade, que foi furar a Ana Carolina por inteiro. O Frank, ele diz que ele não deu as estocadas, mas fala de maneira muito clara que ajudou na consecução da faca. Tu estava dentro do quarto? Tava, sim, senhor. Por que tu não salvou ela? Porque eu não podia fazer nada não, senhor. Eles falaram que eu não podia fazer nada não, senhor. Como é que foi a morte dela? Quantas facadas deram nela? Eu não conferi quantas facadas não, senhor. Eu não pude conferir não. Mas tu viu? Sim, senhor. Quando ela estava sendo morta, ela chamava teu nome? Sim, senhor. E o que é que tu sentia, cara, vendo a tua ex-namorada, uma menina que te amava, que fez uma tatuagem no corpo com o teu nome, morrer na tua frente? Pô, senhor, não fui fazer nada não, senhor. Rodrigo de Castro Sá teria tentado roubar um carro para levar o cadáver, mas o plano não deu certo. Franklin, então, providenciou a faca para o esquartejamento, iniciado por Gênesis da Silva Lopes. Mas quem foi que foi pegar a faca na casa para esquartezar Ana Caroline? Fui buscar, senhor, sim. Tu foi o quê? Fui buscar, sim, senhor. Mandaram foi buscar, tu que foi buscar a faca? Mandaram buscar, senhor. Tu buscou a faca na casa de quem? Fui na casa da minha mãe, senhor, buscar. Tu pegou a faca da casa da tua mãe? Sim, senhor. Foi com essa faca que a Ana Caroline foi esquartejada? Sim, senhor. Tu esquartejou ela? Não, senhor, não, senhor. O grupo jogou os pedaços no igarapé da colina do Aleixo. Apesar de Franklin ter colaborado, a advogada dele acredita que mais informações podem surgir ao longo do processo. Na verdade, ele está protegendo alguém e muita coisa ainda vem por aí, muita coisa vai ser elucidada, até coisas que tirem um pouco dessa responsabilidade dele. Muito embora ele tenha participação, sim. Ana Caroline tinha 3 filhos e 6 irmãos. A mãe da moça quer justiça, mesmo sabendo que alguns suspeitos são menores de idade. Para mim, que ele é de menor pela idade, mas que a cabeça dele é maior do que a de um adulto. Então eu quero que também eles paguem pelos que eles fizeram, que a justiça seja feita. Quanta crueldade, meu Deus. E bom, mudando de assunto, olha, foram escolhidos ontem os novos membros da comissão que vai analisar o pedido de cassação do prefeito de Iranduba, Schneik Medeiros. Após a sessão extraordinária aberta ao público, a Câmara de Iranduba elegeu como presidente o vereador Janison Azevedo, como relator o vereador Antônio Muniz e o vereador Salim Lima como membro participante. E a Câmara de Iranduba ainda não sinalizou nenhuma punição ao vereador Hernandes Rocha, parlamentar que manipulou o primeiro sorteio. Ele apenas foi excluído do processo. E acontece neste domingo, dia 22, a eleição para a escolha dos 45 conselheiros tutelares de Manaus. O pleito vai ser realizado em 143 escolas da capital e qualquer eleitor que esteja com a situação eleitoral em dia pode participar, viu? Bom, quem traz todos os detalhes sobre essa nova votação é a Catiana Pontes. Bom dia, Cati. Olá, bom dia, Carol, bom dia a todos. Olha, neste domingo deve ser decisivo. 166 candidatos que concorrem aí à vaga de 45 conselheiros tutelares, assim também como 45 suplentes. Mais de 180 mil pessoas devem comparecer nos colégios eleitorais espalhados em toda a capital e também na zona rural. O Felipe Abraim é assessor jurídico da Sebarge e traz mais informações. A importância de um pleito como esse, de uma eleição como essa. Bom, é muito importante na defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes, porque a preocupação na escolha de um bom conselheiro tutelar significa maior proteção na rede de assistência à criança e adolescente no município de Manaus. Agora, vale lembrar, Carol, também, que essa eleição acontece 2 meses depois, ou seja, depois do dia 4 de outubro, quando foram encontradas uma série de irregularidades no pleito do dia 4. Ou seja, o Ministério Público cancelou, houve uma grande confusão e agora várias secretarias, vários órgãos municipais estão envolvidos neste pleito para que aconteça da mais perfeita tranquilidade. Agora, quem vai votar, quem está apto a votar, deve levar quais documentos? Da mesma forma que a eleição normal, qualquer documento oficial com foto
Sugiro também que leve o título de eleitor para facilitar a localização do eleitor, mas qualquer documento oficial com foto é aceito. Agora, outra dúvida também que a gente tem é com relação à questão da biometria. Quem fez esse cadastro já vai poder votar? Houve alguma mudança no local de votação? Com certeza a biometria ela imprimiu uma nova característica a essa eleição. A data de corte para a impressão dos cadernos de votação se deu 30 de outubro. Então, se você fez a sua biometria antes do dia 30 de outubro e mudou o local de votação, você já irá votar de acordo com o novo local de votação. Mas se você fez a sua biometria após o dia 30, você ainda votará no seu antigo local de votação, caso tenha havido alteração. E olha, o Ministério Público vai participar neste domingo, vai estar andando durante desses locais de votação, durante até o término da eleição, em vários colégios eleitorais, na tentativa justamente de que aconteça o que aconteceu no dia 4 de outubro, as irregularidades. E aí, como eu já falei, para que o pleito aconteça dentro da normalidade. Agora a gente quer salientar aqui, quer ressaltar, inclusive, que não vai ser permitido uma série de coisas, como, por exemplo, carro de som perto dessas escolas, dessas zonas eleitorais, o transporte de eleitores, a boca de urna, distribuição de santinhos, isso não vai poder. Então é bom as pessoas ficarem atentas aí para que, né, a eleição, essa votação aconteça na mais tranquilidade. Tá certo, Cátia. Olha, lembrando que tudo funciona como uma eleição comum, né? Cátia, daqui a pouco eu volto a conversar com você para a gente falar de outros assuntos. Até já, viu? E agora vamos ao estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Adriane Diniz, que também está ao vivo pela 93.1. Bom dia, Adriane. A gente vai esperar, Adriane, você me ouve? Ouço sim. Oi, Carol, bom dia. Agora eu te ouço também. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo bem. Adriane, vamos começar falando sobre municípios que já saíram daquela situação de alerta da cheia, né? Vários municípios entraram em decreto de emergência por conta da cheia que atingiu. E agora o rio começa a descer e a vida começa a voltar à normalidade. Como esse decreto de estado de emergência tem no mínimo 180 dias. E agora algumas cidades saem, são cidades que ficam nas calhas do Baixo e Médio Amazonas, do Solimões, também no Juruá e até aqui na calha do Rio Negro também esses municípios deixam. Manaus, por exemplo, já deixou, saiu também Manacapuru, Uruquará, Uarani, também Careiro da Várzea, Japurá, são alguns dos municípios que já deixaram e outros devem deixar já na semana que vem. Agora, Carol, é interessante que eles saem do estado de emergência por conta da cheia e eles já passam a ser atendidos pela Operação Vazante, porque depois que a cheia passa, deixa os estragos ainda. Aparecem doenças, as casas ficaram invadidas pela água, às vezes a madeira não presta mais, as palafitas, né? E a casa está muito suja, então eles precisam de ajuda de material de higiene. A Defesa Civil faz essa arrecadação, inclusive já começou a enviar kits de higiene, são baldes, vassouras, sabão, tudo para ajudar na higiene e ao mesmo tempo evitar que doenças se proliferem nessas áreas que foram atingidas. Adriane, né, à medida que o rio vai baixando, vai deixando também todo esse tipo de coisa, né, as doenças, enfim. E tem muitos municípios também que acabam sendo prejudicados por conta da locomoção ali, né. Em muitos locais só chega de barco e aí o fato do rio estar bem baixo também dificulta a chegada de alimentos, enfim. É uma situação que vai ser, aliás, acompanhada aí pela defesa, né, pela Defesa Civil. Vai sim, e é algo que se repete todo ano, né. A gente entra em estado de emergência por causa da enchente, depois entra em estado de emergência por causa da vazante. A natureza acaba trazendo efeitos muito fortes no homem que ocupou muitas vezes áreas que não deveriam ser ocupadas. Aqui em Manaus, por exemplo, o Rio Negro já está com uma cota de 16,61 metros, já saiu do estado de emergência e o CPRM acredita que na semana que vem o rio já comece a encher, né? Houve uma vazante acelerada nos últimos 2 meses, foi uma das vazantes maiores que já tivemos. Aqui não chegou a ser recorde, mas foi uma alta vazante, foi bem acelerada e agora eles estão analisando o comportamento do rio. Ele reduziu, mas pode ser só aquele repiquete, que é aquele movimento de descer e subir, mas a previsão é que na próxima semana o Rio Negro já comece a subir novamente.
Tá certo. Olha, Adriane, vamos mudar de assunto. Hoje é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Feriado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Manhã no Ar, mas na rádio tem debate hoje sobre isso. Toda sexta-feira a gente tem um debate da semana e hoje vamos fazer uma mesa redonda para falar sobre o Dia da Consciência Negra, além das contribuições culturais, econômicas dos negros. Vamos falar também, Carol, sobre as cotas. Agora, no dia 29, vai completar 3 anos da Lei de Cotas Raciais, que é aquela lei que prevê, por exemplo, vagas nas universidades públicas e particulares para as pessoas que sejam negros, índios e pardos. E agora, vésperas de completar os 3 anos, mais de 150 mil pessoas negras tiveram acesso à universidade depois que o sistema de cotas começou a valer por uma lei federal. Tá certo, então, Adriane, olha, um bom dia para você, obrigada pela participação aqui no Manhã no Ar, um bom restinho de feriado, né, depois do trabalho aqui, bom debate para vocês aí na rádio também, viu? Obrigada, Carol. E bom, gente, a Arsan, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, vai intensificar as fiscalizações de transporte nesse feriado prolongado, viu? A estimativa é de que mais de 20 mil pessoas saiam da capital utilizando ônibus do transporte interurbano ou outros veículos fretados em direção aos municípios da região metropolitana de Manaus. E quem traz os detalhes dessa fiscalização para a gente é o Márcio Azevedo, que está ao vivo na rodoviária. Bom dia, Márcio. Como é que está a movimentação por aí, hein? Oi, Carol, muito bom dia. Eu vou responder sua pergunta ali mostrando. Domingos, mostra aí, olha, a quantidade de pessoas aqui comprando passagens para irem para os municípios aqui da região metropolitana. Se observa que a empresa que fica ao lado, que é de transporte para outro estado, não tem tanta movimentação. Por isso é que vai ter essa fiscalização nesse feriado, porque essa é a estimativa, que mais de 20 mil pessoas deixam a capital para esses municípios aqui próximos à nossa cidade. E aí vão de ônibus que saem aqui da rodoviária, vão de ônibus fretados e também por lotação. Fábio Alho é o diretor-presidente da Arsan, que é quem faz essa fiscalização. Doutor Fábio, bom dia. Houve esse pedido prévio das empresas de fretamento? Quantas empresas foram lá pedir essa autorização? Porque a gente sabe que tem um ônibus regular que sai todos os dias, vocês já estão acostumados. Mas de fretamento, foi grande essa procura? Bom dia. Bom dia. Já se acompanha nas primeiras horas da manhã de hoje, movimentação muito grande na rodoviária de Manaus. São 5 empresas que operam o transporte rodoviário intermunicipal, do transporte regular, 150 ônibus, já 30 ônibus também previamente liberados para justamente horários extras, para o usuário não ficar esperando, e a fiscalização já intensa, não só aqui na rodoviária, mas na barreira da M010, na ponte sobre o Rio Negro e nos principais municípios da região metropolitana. O objetivo da fiscalização da ação hoje é a segurança do usuário. Nós estamos aí desde 2003 sem acidentes no transporte rodoviário intermunicipal, ou por ônibus, ou por van, ou por regular, ou por fretamento. E ressaltando aí para o usuário não pegar o transporte clandestino. Isso é o que não pode. Quando a gente fala do clandestino, por exemplo, a gente está aqui na rodoviária, a gente ouve muitas pessoas falando, Rio Preto, Manacapuru. Isso pode, isso é cooptação de passageiros aqui na rodoviária pelos taxistas, pode? Não pode. Por lei federal e estadual, a lotação não é permitida por lei. Mas nada impede do amigo taxista que está prestando o serviço fazer o fretamento, a Manacapuru, a Itacoatiara, a Itapiranga, por exemplo. Ele tem o seu preço tabelado e faz a viagem. É uma outra modalidade de transporte que não é o coletivo. O coletivo, sim, é o regular, que sai de hora em hora da rodoviária de Manaus, com a tarifa, a gratuidade do idoso, do portador de deficiência assegurado e o fretamento. Nada impede de uma associação, de uma igreja, fretar um ônibus ou uma van e a Rio Preto da Eva dentro de uma segurança e seguindo os padrões de fiscalização da Agência Reguladora do Estado. Nesse caso, do que está acontecendo aqui na rodoviária, o senhor vai pedir que a sua fiscalização venha para tentar coibir isso ainda hoje? Foi muito bem visto. Naturalmente, já começamos aqui a fiscalização. Vamos fazer dentro da abordagem do guichê, toda a cooptação vai ser coibida. Não pode fazer lotação. A segurança é primeiro lugar. Se você quiser fretar um táxi para viajar, você pode viajar normalmente. Mas o transporte coletivo vale o regular, o que sai de hora em hora, e a Arsan já vai começar a fiscalizar dentro aqui dos guichês da rodoviária de Manaus. Para o transporte do ônibus, da van, também funciona algum telefone de denúncia caso haja uma lotação excessiva ou algo que coloque em risco essa viagem? Importante você falar, não só o 0800 da Arsan, que é o 0800 280 8585, mas também para qualquer fiscal da Arsan.
Aqui na rodoviária você pode fazer essa abordagem e a denúncia. Nós temos um escritório funcionando 24 horas dentro da rodoviária. Na barreira DM010, na ponte sobre Rio Negro, temos agentes da ASAM que podem ser abordados, podem ser feita a denúncia. E também, qualquer município da região metropolitana, nós temos um guichê também, ou um agente da ASAM nas fiscalizações volantes e fixas dentro da estrada estaduais. Doutor Fabio, muito obrigado pelas informações, Carol. E além desse trabalho que a ação está fazendo, quem também está nas ruas para tentar garantir um feriado aí com muita segurança e tranquilidade para a população é a Polícia Militar. Foi deflagrada uma operação, a Operação Águia. Eles estão... A gente, na verdade, quando saiu para as ruas 5 dessa madrugada, a gente viu muitas viaturas da Polícia Militar passando, até chamou um pouco a atenção, assustou um pouquinho, mas a gente confirmou com a PM que faz parte da operação. Agora há pouco, a gente viu o helicóptero da Polícia Militar saindo aqui do Aeroclube e também o helicóptero da Polícia Civil. Essa operação vai colocar aproximadamente 800 homens nas ruas, mais de 400 viaturas, para tentar fazer policiamento ostensivo e montar barreiras em locais estratégicos da cidade para evitar que a criminalidade, né, tome conta durante esse feriado. A gente sabe que Manaus vem sofrendo uma escalada de violência, com muitos homicídios, roubos, e é isso que não querem que aconteça nesse feriadão, Carol. Tá certo, é a polícia trabalhando para um feriado mais tranquilo e você viu aí, né, as informações do Márcio falando sobre a situação aí, como é que tá a movimentação na rodoviária, as pessoas aproveitando mesmo o feriado, indo visitar a família e também para passear um pouco, né? Obrigada, Márcio, pelas informações. E bom, agora vamos lá para cima para o RC Cop. Adeilson Albuquerque está sobrevoando a Ceasa, né? Outro ponto de saída da cidade nesse feriado. Como é que está a movimentação por aí, Adeilson? Bastante intensa a movimentação. A gente mostra neste momento aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos César, o popular fininho, que a fila de carros já é considerável, mais ou menos uns 300 a 400 metros. A gente observa lá em cima ali a barreira da Polícia Rodoviária Federal. Ainda não chega na barreira da Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Mais ou menos a fila aqui é de 300 a 400 metros. Muito carro, Carol Queiroz, muita gente realmente aproveitando o feriado desta sexta-feira para atravessar o nosso Rio Negro, para buscar ali a tranquilidade do Careiro, de propriamente Altazes, enfim. É bastante intenso mesmo movimento. A gente vai mostrar a balsa ali, ó. Neste exato momento tem uma balsa atracada e outra acaba de chegar. A gente flagra ali, ó, uma balsa chegando neste momento, ancorando aqui na feira da Ceasa. E um detalhe, Carol Queiroz, a SNPH, ela nos repassou que hoje, desde as 2 horas da madrugada, 7 balsas estão fazendo a locomoção das pessoas que vão sair aqui da feira da Ceasa. E realmente a gente observou que o movimento é intenso de carros, muita gente, e as balsas também fazendo frente a este movimento. Elas também estão trabalhando dobrado e a gente tem que ressaltar isso. Adeilson, olha, passa pouquinhos minutos aí de 7 horas da manhã. Muita gente acordou cedo nesse feriado para poder ir aí para a balsa, né, aí no Porto da Ceasa, aí mostrando, né, como mostra as imagens do RC Cop, mas pelo visto acordar cedo não deu muito jeito não, né, ainda já tem uma filinha aí de carros, mas eu acho que não deve estar demorando muito não, a fila não é tão grande assim, a gente está vendo as balsas aí já operando, né, e aí é só ter um pouquinho de paciência que dá para sair tranquilamente da cidade aí pelo Porto da Ceasa e aproveitar então esse feriado. Agora, Adeilson, dá as informações do tempo pra gente, né? Pra gente saber como é que vai ser o feriado. Foi uma noite de muita chuva aqui na cidade, então a gente quer saber como é que fica o tempo hoje nesse feriadão. Vai dar para aproveitar o sol, Adeilson? Vai. A chuva foi bastante intensa, né? Ontem à noite, muitos raios também, inclusive eu e o comandante Robson Teixeira, a gente conversava aqui que ali para o lado da Ponta Negra também os raios foram bastante intensos. Mas a gente observa neste momento, o Fininho mostra o horizonte, ali um pouco na frente do encontro das águas. Quem vai sair neste momento aqui pela Ceasa vai encontrar um tempo aberto, um tempo gostoso, tá agradabilíssimo. A temperatura média para hoje é de 23 graus, Carol. A sensação térmica de 26.
probabilidade de chover é de 51%. O pôr do sol está previsto para as 17 horas e 54 minutos. A máxima sensação deve chegar a 40 graus e a máxima do dia deve alcançar 34 graus. Ou seja, se a chuva não nos surpreender, aqueles lampejos que vem acontecendo nos últimos 2 dias, vamos ter um tempo muito bom para quem vai aproveitar o feriado, principalmente ali para o outro lado, Careiro, Altazes e, enfim, os demais pontos que atravessam aqui o nosso Rio Negro. Se continuar deste jeito, vai ser um feriado maravilhoso, acompanhado de um fim de semana excelente, Carol. Ah, se Deus quiser, vai sim. Olha, que imagens bonitas, hein? Trouxe o Fininho pra gente aí, direto do RC Cop. Nosso riozão lindo. Tomara que o dia se mantenha assim, firme, com o sol firme, pra gente poder aproveitar bastante o feriado. Obrigada, Neilson, pelas informações. A gente continua acompanhando, daqui a pouco traz mais detalhes da nossa cidade neste feriado, de tempo muito bom e de trânsito tranquilinho. Nós já estamos de volta com Manhã no Ar, agora são 7 horas e 9 minutos. E olha, nesta semana nós tivemos mais uma surpresa desagradável na hora de abastecer. O preço da gasolina subiu novamente. Agora os motoristas de Manaus pagam quase R$4 no litro do combustível. Esse é o segundo aumento em menos de 50 dias. Em outubro, o preço do litro da gasolina subiu para R$ 3,65. Com o novo reajuste, agora o litro do combustível chega a quase R$ 4. O novo preço desagradou os motoristas. Eu acho um absurdo, né? Porque a gente já paga tanto imposto aí, mais um aumento aí, mas tem que ser, não pode fazer nada mesmo. Eles estão assaltando na cara de pau nós, essa é a realidade. Só quem pena, quem sofre é o consumidor, né? De acordo com o presidente do Sindicato dos Donos de Postos, o aumento do ICMS é motivo do reajuste no preço do combustível. Cada vez que existe uma mudança dessa nas bases de cálculo, consumidor final, como nós pagamos, eu, você e outros consumidores. O Procon Amazonas suspeita de aumento abusivo e promete investigar o caso. Nós estamos apenas no aguardo da pesquisa de segunda-feira que a Agência Nacional de Petróleo vai lançar, onde consta a questão da margem mínima e da margem máxima. Se estiver fora da margem máxima de preço ao consumidor, nós vamos tomar as medidas cabíveis. Gente, aonde vai parar o preço do combustível, hein? Nós vamos acompanhar essa situação, viu? E ó, para você que adora uma promoção ou quer antecipar as compras de Natal, a gente tem uma dica, viu? Espera até a semana que vem. É que os shoppings da cidade prometem super promoções para Black Friday, né? Que começa na próxima sexta-feira, com descontos que chegam a até 90%. Claro que a oportunidade é tentadora, mas o consumidor não pode descuidar na hora de checar se a promoção é real e de fato vale a pena, né? Quer saber mais? Então vamos ver a reportagem da Adriane Diniz e da Nívia Salgado. É difícil achar quem não goste de fazer compras. Nessa época de fim de ano, então, e quando ainda tem um descontinho? Se rolar promoção vai ser bom. Com certeza, sempre rola. As grandes promoções estão marcadas para sexta-feira da semana que vem. A Black Friday promete invadir Manaus e a internet. A Black Friday é uma tradição norte-americana. Depois da quinta de Ação de Graças, as lojas nos Estados Unidos abrem na sexta com super descontos. E é o que prometem os lojistas aqui de Manaus para o fim de semana de 27 a 29 de novembro. E o setor que deve ser destaque nas promoções é o de eletroeletrônicos. Os descontos podem chegar a 90%, uma boa oportunidade de antecipar os presentes de Natal. Pelas reuniões que nós tivemos com o lojista, um número ainda maior deve participar, inclusive para aproveitar a data, porque muitas vezes pode ser até uma antecipação de compra. E é isso que a gente percebeu no ano passado e esse ano talvez isso aconteça ainda de uma maneira mais forte. Todos os shoppings de Manaus prometem descontos. As lojas de alguns bairros também. Arthur está ansioso. Passei o ano todo já juntando dinheirinho, sei que a crise está difícil, por isso mesmo que fica mais fácil comprar no Black Friday. Mas é preciso ficar de olho para não se enganar com promoção que não existe. O Procon já pediu dos lojistas uma relação dos preços atuais e dos valores com descontos. No sábado e domingo nós vamos disponibilizar uma viatura que vai ficar rodando a cidade
Se alguém se sentir lesado, vai poder entrar em contato e aí vai estar rodando 24 horas para qualquer intervenção. A gente está com tranquilidade trabalhando dentro dessas empresas. O comerciante que for pego com uma falsa oferta ou não informar ao consumidor das regras de cada compra, pode pagar multa e até responder a uma ação coletiva na Justiça. Se você vai comprar em site, você tem que ter cuidado, o site tem que ser seguro, tem que ter aquele cadeadinho embaixo. Isso aqui dali é o primeiro passo de uma segurança. Tem que ter endereço, telefone, CNPJ, você tem que exigir o cupom fiscal, que é o mais importante. E também, né, todas as campanhas que você vê na televisão, ou em celulares, ou no computador, dê um print. Não custa nada dar um print no celular, guardar, para saber se realmente, na hora que você for comprar aquele produto, realmente é o preço que você viu na televisão. E toda essa atenção vai garantir uma compra justa para o consumidor. Se não for vantajoso, a crise que está, não dá para estar gastando dinheiro à toa, não. Essa é uma boa oportunidade para fazer compras, vale a pena aproveitar, mas sempre de olho, né? Quem quiser fazer uma denúncia ao Procon Manaus pode ligar para o telefone 3622-4598, viu? 4958, perdão, ou no 0800 092 0111. E bom, agora você vai conferir tudo o que foi notícia no Manhã no Ar de hoje. Vamos ver. Reintegração de posse no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, causa confusão entre moradores e a prefeitura. O confronto foi ocasionado por causa de um acordo feito entre as partes no ano de 2013. A Defensoria Pública vai contestar a liminar de desocupação na Justiça. O promotor do Conselho Nacional do Ministério Público visita unidades prisionais em Manaus. No próximo mês, o conselheiro vai apresentar um relatório em Brasília sobre as condições das penitenciárias analisadas. Novos membros da comissão que vai analisar o pedido de cassação do prefeito de Iranduba, Chinaik Medeiros, foram escolhidos ontem. Os vereadores Jarnisson Azevedo, Antônio Muniz e Salim Lima foram eleitos respectivamente presidente, relator e membro participante da comissão. Polícia Civil apresenta um dos suspeitos de matar a jovem Ana Carolina, de 18 anos. Ele era ex-namorado da vítima. Segundo as investigações, Franklin da Silva Conceição teria atraído Ana Carolina para uma orgia com outros rapazes. Como ela se recusou, foi esfaqueada e depois teve o corpo esquartejado. O crime foi no começo deste mês. E o preço da gasolina subiu novamente. O reajuste pegou muita gente de surpresa. Os motoristas de Manaus estão pagando quase R$ 4,00 no litro do combustível. O Procon vai investigar se existe abuso na cobrança. E o recado agora é para quem está em busca da casa própria. Começa hoje um salão imobiliário que vai reunir 25 empresas do setor com a oferta de diversos produtos. Quem traz os detalhes para a gente é a Catiana Pontes, que vai explicar como é que vai funcionar esse feirão. Cati, quais as vantagens que podem ser encontradas por quem quer comprar um imóvel, hein? Olha, as vantagens são muitas, Carol. Entre as ofertas estão, por exemplo, a aquisição de imóveis sem entrada. Ou seja, você que vai ao feirão não pode se preocupar. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, não tem problema, porque quem adquirir o imóvel, por exemplo, não vai ter uma entrada, ou seja, além disso, também esse financiamento vai ser direto com as empresas e TBI, registro do imóvel grátis, e ainda existe a possibilidade de pagar a primeira parcela desse financiamento somente em 2016. Mais de 3.000 imóveis vão estar disponíveis no feirão que começa hoje e vai até domingo, de 10 horas da manhã às 10 da noite, no Centro de Convenções do Manaus Plaza, que fica na Avenida Djalma Batista. Entre essa gama de variedades de ofertas aí desses imóveis, estão loteamentos, estão apartamentos, casas, inclusive na região metropolitana de Manaus, estão também salas comerciais, ou seja, e as vantagens, Carol, são muitas. Nós conversamos com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas e ele traz mais informações para a gente. Vamos ver. Teremos lá 25 expositores,
oferecendo os mais diversos produtos imobiliários, como casas, lotes, apartamentos. Haverá uma série de linhas de financiamento, os mais diversos agentes financeiros, e isso permite que o comprador tenha uma ampla e vasta opções de escolha. Ou seja, uma gama enorme, salas comerciais, lojas, e o momento atual nunca foi tão bom para se comprar imóvel quanto agora. Olha, há quem diga que esse é mesmo o melhor momento de comprar a casa própria ou, quem sabe, comprar um imóvel a fins de comércio, né? A fins comerciais. Até porque, Carol, realizar o sonho da casa própria, principalmente no momento em que o país vive da crise econômica, essa é a oportunidade, né? Ah, é verdade, viu? Olha, ainda agora nós falamos sobre a Black Friday, né? Uma boa oportunidade de compra. E agora falando sobre outra boa oportunidade, dessa vez no setor imobiliário. Muito obrigada, viu, Cátia, pelas informações. Já já eu volto com você. E vamos voltar lá para cima com o RC Coop, que já sobrevoa agora a barreira, né, Adeilson? Aí, ó, barreira da BR-174 e da AM-010, outro ponto, outra saída da nossa cidade. Como é que tá a movimentação por aí? Tô vendo muitos veículos aí, né, saindo. Exato, já neste momento o movimento até que bem considerável, não tão intenso, mas agora aos poucos, devagarinho, o negócio vai aumentando, como a gente observa aí nas imagens do vinil. Movimento, somente o motorista entra na barreira, passa pela fiscalização da SAM, propriamente da Polícia Militar, e a gente chama atenção, Carol, ali inclusive na frente tem alguns carros, 1, 2, 3 carros ali que o filhinho está mostrando agora, está fechando, estão parados. Exatamente, normalmente eles param os carros aí. Quando eles param os carros aí e pedem para as pessoas saírem, é porque tem alguma irregularidade. Então, por favor, você que vai pegar aqui a BR-174, a M010, você que está pensando em sair, agora há pouco o Márcio Azevedo chamava a atenção daqueles carros que conduzem pessoas que passam ali, por exemplo, pela rodoviária. Então tem que ter toda uma autorização. E você, para não ter o seu feriado frustrado, por favor, verifique o seu carro, a manutenção, para você não ficar parado, você não ser parado aqui e de repente deixar de seguir viagem ou para a BR-174 ou para a M010. E nós tivemos a informação do Major Carneomar, da Polícia Rodoviária Federal, e mais ou menos 35 mil veículos devem sair, somando a saída aqui da barreira e também a ponte Rio Negro. Ou seja, muita gente ainda vai sair, principalmente de Manaus, aqui pela barreira, direção ali para a M010 e para a BR-174, Carol. É isso mesmo, viu, Adilson? E olha, eu aproveito para lembrar, né, quem tá aí, ó, em casa assistindo o Manhã no Ar e se preparando para sair da cidade pela estrada aí, vai utilizar ou a BR-174 ou a M010. Tem que checar os itens de segurança do carro, gente. Nunca é demais lembrar isso, viu? Pneus, óleo, água, lembrar de usar o cinto de segurança. Na estrada, todo cuidado é pouco, então respeitar os limites de velocidade, até porque tem radar na estrada também, então tem essa preocupação, né? Para que o feriado seja tranquilo, crianças somente na cadeirinha, né? Que é apropriada, então, para a idade e para o peso da criança. Respeitando todos esses cuidados aí, eu tenho certeza que o feriado vai ser bem tranquilo, vai dar para descansar sem maiores problemas. Lembrando que há fiscalização aí na barreira, né? Então é preciso ficar atento e em dia também com os documentos do veículo e os documentos do condutor também, né, Adeilson? Exato, tem que estar assim em dia, tem que ter atenção, a cadeirinha, os cuidados máximos, aqueles que são importantes com o seu filho, com a sua filha, até para que o feriado seja maravilhoso, já que o dia está muito convidativo, está muito propício para a gente dar uma volta, pegar a estrada, um balneário, apesar de o sol querer ser ofuscado por algumas nuvens, mas a gente observa que pelo andar da carruagem vamos ter um dia também, mais uma vez, quente. Então, observe os itens de segurança, por favor, para você não ser frustrado quando for passar aqui pela barreira que liga a M010 e a BR-174, Carol. Tá certo. Por enquanto o fluxo de veículos tranquilo aí na saída da barreira, sem maiores
transtornos, né? Sem muita espera aí para passar na barreira. O pessoal vai poder curtir o feriado muito bem. Obrigada, viu, Adeilson, pela participação mais uma vez. Tá ok, a gente continua acompanhando aí o movimento na nossa cidade. A qualquer momento a gente volta com mais informações, inclusive sobre a operação que está acontecendo em conjunto com a Polícia Civil. Inclusive o avião, o helicóptero, melhor dizendo, o Fênix da Polícia Civil está sobrevoando aqui ao lado do RC-COP. A qualquer momento a gente pode te chamar, Carol. Tá certo então, Adeilson. E agora tem participação do nosso telespectador, viu? A reclamação é sobre infraestrutura e vem lá do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. Vamos ver. Essa é a rua São Lourenço, aqui no Novo Aleixo. E essas são as condições da rua em que está. A gente pede aqui aos moradores que possa vir dar um apoio aqui. Falaram que iria passar ainda esse mês, ainda esse ano. E o ano já está findando e nada de passagem. E a gente não consegue, não passa carro e a gente precisa que alguém nos ajude, nos apoie. Nós vamos encaminhar a situação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e assim que a comunidade tiver um retorno, mostra aqui para a gente, né? Se você também tiver uma situação para mostrar aqui no Manhã no Ar, também pode enviar seu vídeo para o nosso WhatsApp, que você já conhece, é o 992258767. Pode gravar também uma mensagem de áudio, viu? E também na nossa página do Facebook, que você também já conhece, está aparecendo aí, ó, no nosso telão. Vai lá na nossa página, deixa a sua denúncia, né? A sua sugestão de reportagem também, que a gente acompanha tudo por lá. E o Brasil é um dos países que mais tem negros em todo o mundo. Muitos deles são descendentes de escravos que foram trazidos através de navios negreiros. Mas apesar de muito tempo ter se passado, os afro-brasileiros ainda lutam contra a desigualdade social. E hoje, no Dia da Consciência Negra, muitos celebram e mantêm cada vez mais forte a cultura afro e mostram por que ela é motivo de tanto orgulho, né? E é exatamente isso que vamos ver agora na reportagem de José Augusto Souza, Alex Gomes e Antônio Domingos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A reza para São Benedito pede justiça e igualdade. O santo é o padroeiro das 25 famílias que moram na comunidade do Barranco. Situado na Praça 14, este foi o segundo remanescente de quilombo urbano do país, reconhecido pelo governo federal. A cultura afro se mantém viva na rotina dos quilombolas e em objetos como as bonecas de pano, que as escravas faziam com pedaços da própria roupa para distrair os filhos nos navios negreiros. Mas se engana quem pensa que esse é o único lugar de Manaus que simboliza a luta dos negros ao longo dos séculos. Um passeio pelo centro da cidade revela detalhes importantes do combate à escravidão. Muita gente observa, tira foto do Teatro Amazonas e não sabe que ele foi construído por operários negros, a maioria vinda do Maranhão. Inclusive, o bairro da Cachoeirinha teria sido construído para abrigar esses trabalhadores. Gente que trouxe na bagagem a esperança de uma vida melhor, alimentada pela presença de um governador negro. Eduardo Ribeiro, o primeiro governador negro do Brasil, ajudou a transformar Manaus na Paris dos Trópicos. E contou com a força de ex-escravos libertos em 1884. O Amazonas decretou o fim da escravidão 4 anos antes do resto do país. Na década de 50, 60, 70, há um movimento muito grande de conquista, de alforrias, de liberdade, e que se concretiza em 1884 no Amazonas com a libertação integral dos escravos, né? E esse capítulo da história está presente no nome de ruas que a população conhece muito bem. O próprio centro da cidade, né, coração da cidade, que tem um perímetro praticamente todo
em referência à negritude no Amazonas. A 10 de julho é a data da libertação dos escravos no Amazonas, né? No 24 de maio, na cidade de Manaus. A Getúlio Vargas é a antiga 13 de maio, referente à abolição. O próprio Eduardo Ribeiro, né, que era o Igarapé do Espírito Santo, porque havia a festa do Divino Espírito Santo, que boa parte dela era mantida pelos negros. As praças do centro também estão marcadas pela resistência negra. A Dom Pedro II, por exemplo, teve um pelourinho, mastro onde os negros eram presos e castigados. No século XIX, quando a cidade ainda era uma imensa floresta com algumas casas, este lugar, onde hoje fica a Praça Eliodoro Balbi e a Avenida 7 de Setembro, foi palco de várias fugas de escravos. Os documentos antigos falam, inclusive, de uma escrava chamada Joaquina. Com a ajuda de um índio, ela conseguiu fugir daqui. E depois de um ano, ela reapareceu. Foi até o seu dono e, nas mãos, trazia o dinheiro necessário para comprar a própria liberdade. Este historiador publicou recentemente uma pesquisa sobre as lutas e fugas dos escravos no Amazonas. E, segundo ele, a área onde fica a Praça dos Remédios serviu de abrigo para fugitivos. É um lugar mais distante do que era na época o centro. E também é uma área de comércio interessante, próximo a rotas de fuga pelo rio. Imagino que isso seja um pouco também o porquê que eles vieram para cá, né? Conhecer a história por trás desses lugares nos ajuda a entender as desigualdades que ainda atingem a população negra no Brasil. E a dívida social que, segundo estudiosos, nem de longe foi paga pelo fim da escravidão. Libertamos esses descendentes de escravos e esses caras são tirados da terra, não se dá emprego para eles, continuam sendo discriminados, passam a se tornar trabalhadores de segunda classe, de terceira classe, e o que tu tem? De lá para cá, tu não tens uma inclusão maior dessas populações. A verdade é que, para a lei, nós somos todos iguais, mas nem todos têm o mesmo acesso aos direitos e às benesses que o Estado e a sociedade dispõem. É fazer com que as pessoas realmente entendam e reconheçam o que significa quilombo, o que significa resistência, o que significa escravidão, o que significa indenização, porque você fala muito em política pública, mas pegam as pessoas um pouco perdidas no tempo, sem saber primeiro o que aconteceu para hoje nós reivindicarmos todas essas políticas públicas, toda essa certificação. Não deixemos cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Linda reportagem, né? E em comemoração ao Dia da Consciência Negra, uma série de atividades vão ser realizadas hoje aqui na cidade. Um dos eventos é o Saudação para Zumbi dos Palmares, e que vai reunir aí música, dança e outros movimentos culturais no Largo de São Sebastião. Vamos então voltar a falar com a Catiana Pontes, que tem os detalhes dessa festa, né? Que horas as atividades começam, hein, Cátia? Olha, Carol, as atividades para comemorar esse dia começam às 9 horas da manhã no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Essa saudação para Zumbi dos Palmares, como você bem falou, vai reunir aí várias culturas negras. Pessoas de vários países, como por exemplo são esperados os haitianos, devam participar hoje desse movimento lá no centro de Manaus. Também vai acontecer dança, teatro, conscientização sobre a data. Vai acontecer uma gama de variedades aí para ressaltar a importância desse dia. Outros eventos também vão acontecer na cidade, mas hoje o foco vai ser dado para essa saudação para Zumbi dos Palmares, lá no Largo de São Sebastião. E olha, esse evento acontece até o meio-dia. Então, de repente, você que está de folga, fazendo compras pelo centro de Manaus, dá uma passadinha lá, né, para conhecer um pouco mais sobre essa cultura negra. Carol. Tá certo, né? É importante mesmo celebrar essa data, resgatar um pouco da história dos negros, que na verdade, no fundo, é parte da nossa história e história de todos nós também. Muito bacanas atividades, vale a pena conferir, viu? Obrigada, Cátia, pelas informações de hoje. Um bom dia e bom feriado aí para você. Para você também, até mais. Até.
E ó, vamos continuar falando de coisa boa, porque hoje tem mais um capítulo da novela O Rei Davi, novo sucesso da Rede Record. E tem também os momentos emocionantes de Os 10 Mandamentos. Gente, são os últimos capítulos. Vamos então conferir o que é que vai acontecer no episódio de hoje. Eu fui o escolhido! Eu fui ungido pelo profeta! Onde está? Eu dou todos os meus cavalos a quem encontrar esse traidor! Rei Davi. Tem alguém vindo. E logo após... Pois não? É aqui o acampamento dos filhos de Israel. E o senhor quem é? Olha, lembrando que a novela Rei Davi começa às 8h30, logo depois do Peladão a Bordo, né, gente? Tem a crítica na TV, depois Peladão a Bordo, aí Rei Davi às 8h30 e na sequência às 8h50 tem aí os 10 Mandamentos aqui na tela da TV. A crítica não dá para perder. Agora são 7h39, nós já estamos de volta com o Manhã no Ar. E a Feira Internacional de Gastronomia, que movimentou Manaus nos últimos 3 dias, terminou ontem. O evento reuniu chefes de cozinha de vários estados brasileiros e de outros países e também promoveu debates e exposições sobre o mercado gastronômico local. Quem teve a oportunidade de visitar o evento experimentou receitas únicas com um toque regional e muitos aproveitaram para aprender novas experiências culinárias também. Vamos ver. É igual o outro. Assim quando se faz, saiu do forno, tem que comer, né? Que tá quentinho, aquela calda escorre. Esse aqui do mesmo jeito. A aula é para aprender a fazer um petit gâteau no nitrogênio. A receita é curiosa, mas aqui na Arena Gastronômica, que foi montada no Centro de Convenções Vasco Vasques, o que não faltou foi novidade. Nós estamos servindo aqui um café adocicado com açúcar de cumaru, que é uma fruta da Amazônia. Fizemos também aqui, para fazer a amostra gastronômica, para as pessoas provarem, uma tapioca com coco, com uma pasta de tucumã com queijo coalho. Receitas com frutos da região foram as principais atrações da primeira Feira Internacional de Gastronomia da Amazônia. E além de aprender a fazer alguns pratos, o público pôde degustar das delícias oferecidas. É uma aula super rápida, mas super prática para aprender. Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa. Dando o material todinho, anotando tudinho, não tem como errar. Teve gente que passou por todos os estandes e aproveitou bastante. Vi várias comidas e já experimentei. Eu já vi receitas. Elas são, eu tento às vezes lá em casa. Mas a feira não foi só a exposição de produtos ou de pratos feitos por chefes de cozinhas nacionais e internacionais. Pelo menos 5 eventos paralelos ocorreram desde o dia 17, como palestras e rodadas de negócios, que envolvem o mercado gastronômico regional. A Associação de Bares e Restaurantes espera que essa feira seja apenas o começo de um projeto em transformar o Amazonas numa referência da gastronomia mundial. É o sonho da gente, transformar o nosso estado num roteiro de gastronomia mundial, internacional. Então a gente está plantando a primeira sementinha, né? Então esse evento para a gente é extremamente importante. Que maravilha, hein? E o assunto agora é esporte, viu? O bairro Colônia Antônio Aleixo ontem foi palco de um festival de jogos educacionais. O evento está na 2ª edição e movimentou mais de 500 pessoas, olha só. Eles são pequenos, mas no tatame lutam que nem gente grande, como o Marcelo, de 9 anos, que há pratica o judô. Tudo bem que, assim como para muitos meninos, o esporte preferido dele é o futebol. Mesmo assim, o judô trouxe para a vida dele algo muito importante, a socialização. Eu gosto de fazer judô porque eu conheci muitos amigos e eu gosto de fazer esporte. A Bruna, que é irmã de Marcelo e não conhecia o esporte praticado pelo irmão, adorou o festival e agora já desperta o interesse. Ô Bruna, seu irmão começou no judô e já está competindo. E você, tem vontade? Tenho. E essa é mesmo a ideia do Festival de Esportes. Despertar nas crianças e jovens da comunidade o interesse pelas atividades físicas. E a partir daí, trabalhar o chamado esporte educacional. O objetivo é proporcionar aos alunos um momento com o que nós trabalhamos, que é o esporte educacional, interação com a comunidade e fazer com que eles adotem o esporte para a vida. Então a ideia
criar autonomia neles, que depois, mesmo deixando de estar no projeto com a gente, eles possam desenvolver isso na comunidade deles. Durante toda a manhã, o evento, que é organizado pelo Centro de Referência Esportiva, teve competições de judô, taekwondo e outros esportes. Na primeira edição do festival, 400 pessoas estiveram presentes. Dessa vez, o número aumentou e chegou a mais de 600 participantes. A tendência é sempre aumentar o número de participantes, porque a cada evento, a cada atividade que acontece, eles vão trazendo outros amigos, a gente também divulga dentro da comunidade. Então, primeiro nós tivemos uma média de 400, hoje a gente já está chegando aí 600 alunos. E o que para muitos é apenas um lazer, para outros é uma porta que se abre para realizar um sonho no futuro. Um evento como esse é uma forma de ganhar experiência para realizar um sonho de ser um lutador profissional. Uma bela iniciativa aí, né, do Centro de Referência Esportiva, que é um centro que faz parte aí da UELA, né, que é a escola de luteria, e trabalha muito bem com essas crianças aí nesse bairro. Muito bacana. E ó, atenção à garotada que é apaixonada por futebol e tem talento, viu? Nesse fim de semana tem peneira do Fluminense aqui em Manaus, um momento especial para centenas de garotos que sonham em ser jogadores. O tricolor carioca mais uma vez vai mexer com o sonho de centenas de garotos em Manaus. E antes que alguém pense, mas é muito difícil sair daqui do norte para integrar as categorias de base de um grande time como o Fluminense, deixa eu contar uma história. Essa peneira acontece todo ano. Em 2012, um garoto se destacou, mas eu vou deixar ele mesmo contar quem é e onde é que ele está agora. Meu nome é Vinícius, tenho 11 anos, passei na peneira da Guerreirinhos em Manaus e hoje integro as categorias de base do Fluminense e moro em Xerém. Tá vendo? É possível. E não tem essa de entrar para fazer gol, arrasar, altos dribles, não. Agir naturalmente é a melhor estratégia. São os detalhes que fazem a diferença. O olheiro não está preocupado se o garoto vai fazer gol ou se ele vai... Ele quer que o garoto tenha posicionamento, tenha técnica, esse tipo de coisa que a gente observa. Então a gente quer que o garoto se divirta aqui. Mas não ficar nervoso é quase impossível. Para garotos até 14 anos, então, só de saber que tem alguém observando cada detalhe e que aqueles minutos podem mudar a vida deles, complica. A pessoa vem lá do Rio de Janeiro só analisar a gente, a pessoa fica nervoso mesmo. Tem que manter a calma. Tem. Esse é o conselho para os meninos? Sim. Manter a calma. Sim. Mas a ideia é não desistir, tentar e tentar. Afinal, até grandes craques já foram recusados em muitas peneiras. Aqueles que fizeram peneira já antes e não passaram, tem que vir e tem que fazer de novo, porque, por exemplo, o Cafu reprovou em 8 peneiras e hoje é uma sumidade. Então é isso, não pode desistir. Quem vai ter a missão de analisar mais ou menos 500 garotos é um dos observadores do Fluminense, Carlos Sintra Júnior, que reconheceu o talento de Vinícius há 3 anos. E a gente vai ficar na torcida para que mais craques como ele sejam revelados por aqui e possam realizar o sonho, mesmo não torcendo para o Fluminense. Tu torce pelo Fluminense? Não. Flamengo? Flamengo. Mas e aí? Não sei, né? Ir pra lá, a gente fica em segredo. Fica bem caladinho, né? É. Aí não importa o time não, né? O que importa é estar lá dentro e ter determinação. E ó, quem se interessou e quer ter mais informações, pode ligar para o número 991697885. E ó, agora a gente vai mostrar a história de um garoto que é mais uma promessa do jiu-jitsu amazonense. O faixa verde José Igor, de 15 anos, já ganhou várias medalhas, viu? Ele é tricampeão brasileiro e bimundial. Agora ele treina forte para participar de um campeonato europeu de jiu-jitsu que vai acontecer lá em Portugal, na cidade de Lisboa. Os pais contam que sobrava energia no menino franzino. Eles decidiram então colocar o filho para praticar algum esporte. Tentaram o futsal, mas foi com o jiu-jitsu que José Igor se identificou. Ele tinha muita energia, então a gente precisava liberar isso um pouco. E com o esporte a gente conseguiu. E o esporte começou a educar ele. Ou seja, no colégio, ele aprontava, brincava, bagunçava, e quando vinha reclamação, tu não vai pra academia porque tu não tá bem no colégio, então ele já
Como ele já estava gostando muito da luta, então ele já começou a se comportar. O vídeo mostra a primeira vez que Igor entrou no tatame para disputar uma medalha. Já na primeira competição, ele foi campeão. A partir daí, o garoto não parou mais. Sobre a cama, as medalhas que ele conquistou ao longo dos anos. Tem como definir assim qual a mais importante para você? Acho que foi essa aqui, porque foi meu primeiro mundial, aí batalhei muito para conseguir e cheguei lá, fiz o melhor de mim e fui campeão. E a primeira aí, tem até aquela primeira medalha? A primeira foi competir? Cadê? Muita medalha. Essa aqui é a primeira. Essa foi quando você viajou pela primeira vez? Foi em 2011. Em miniatura, os bonecos dos ídolos do UFC. Esse aqui é o Wanderlei Silva, esse é o Thiago Silva e esse é o Rampage Jackson. E são teus ídolos assim na luta? Os caras são irados, mano. Os caras são bons pra caramba no UFC. Hoje você luta jiu-jitsu, você pensa em migrar pro MMA? Eu tô praticando MMA, faço MMA segunda, quarta, sexta, quando eu não tô me preparando pra lutar. Mas o destino quase atrapalhou os sonhos de Igor. 27 de março de 2014, uma tragédia quase pôs fim na carreira de lutador promissor José Igor. Ele estava e seu professor treinando a parte física, se preparando para o Brasileiro de Jiu-Jitsu, quando uma bala o atingiu. Igor, o que vocês estavam fazendo aqui? Vocês estavam correndo, se preparando para a parte física, para o campeonato? A gente estava começando a se alongar para começar a correr. Aí daí vieram um pessoal aí da Rota 3 que tinha metido um assalto. Aí parece que foi o filho da mulher que foi correr atrás do assaltante e não sabia que ele estava com arma. Aí pegou, aí me acertaram um tiro. Aí quando eu botei a mão assim, aí eu falei pro Diego, aí eu mostrei pra ele, aí ele parou um carro. E Diego, como é que foi a sua reação naquele momento? Porque eu imagino que deve ser um desespero muito grande, né? Sim. Você tá aqui se preparando pro campeonato, na boa, tranquilo. Uma bala vem e atinge o teu aluno, como é que foi esse desespero todo? Como é que você prestou socorro pra ele? O primeiro carro que passou na frente, eu me joguei na frente, aí o cara até pensou que era assalto que a gente tava querendo fazer. Aí quando ele parou o carro, eu já fui colocando ele dentro e todo mundo entrando. Aí a gente foi direto para o SPA, consegui avisar a mãe dele imediatamente. E a gente passou, acho que um dia todo fazendo exame para ver se ia afetar algum órgão dele, mas deu tudo certo. Eu tava chegando em casa, aí eu liguei pra mãe dele, já viu onde é que o Igor tá? Não, ele foi pra treinar lá com o Diego pra preparação, eles iam fazer ali no Prosamin. Já tô chegando em casa, aí quando eu chego em casa, eu liguei pra ela, Dima, cadê o Igor? Aí, Neca, vem pra cá agora. Aí eu falei, que foi? Aí eu percebi logo na voz, né? E ela falou, vem pra cá agora, eu cheguei aqui, deram um tiro no Igor. Aí naquela hora parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça, porque a notícia de que seu filho levou um tiro, aí você entende que ele tá agonizando, que ele tá morto, entendeu? Mas o atleta não se entregou. Determinado, se recuperou faltando 3 semanas para a competição. Ele não só participou, como foi campeão. O agora tricampeão brasileiro e bicampeão mundial se prepara para mais uma disputa. O faixa verde meio pesado vai participar de um campeonato europeu de jiu-jitsu em Portugal, Lisboa. O treinamento dele aqui está intensivo, ele faz um funcional, fazendo funcional, preparação. E treina jiu-jitsu todo dia, 2 vezes ao dia. A competição vai acontecer entre os dias 20 e 24 de janeiro, mas no dia 15 de dezembro ele viaja para a Suíça para intensificar os treinos e fazer a adaptação. José Igor, parabéns pela história de superação e boa sorte lá na Europa, viu? E olha, uma última notícia, a Polícia Federal realizou durante a manhã de hoje uma operação supostamente para combater o tráfico de drogas. Um dos possíveis alvos da ação policial é o filho do narcotraficante Zé Roberto, chefe de uma facção criminosa da cidade. Outras informações você confere ao meio-dia no programa Alô Amazonas. E bom, Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia durante essa semana. Na segunda-feira, a Daniela Sayag está de volta ao comando do Manhã no Ar. Você fica agora com o Fala Brasil. Mais tarde tem Magazine Alô Amazonas. Depois do Cidade Alerta tem a Crítica na TV e o Peladão a Bordo cheio de novidades. Um beijo no seu coração, aproveite o feriado. Até mais.